Boa noite. O pessoal está chegando aí, vamos esperar o pessoal aí. O pessoal está chegando aí já. Chegou a dona Ana, o Lucas, todo mundo. Antes de abrir a Bíblia, eu queria fazer uma oração para chamar o Espírito Santo, para que a gente possa aprender aquilo que Deus quer ensinar para a gente. Querido Deus, Senhor amado, agradecemos, Pai, por mais um começo de semana, Deus. Agradecemos por Sua presença nesse culto, Pai. Entregamos esse culto de adoração, Pai, para o Senhor. Que o Senhor possa aceitar esse culto de adoração, Pai, que nós fazemos para o Senhor, Deus. Agora nós vamos abrir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar, Pai, para a gente entender o que o Senhor queira dizer para a gente, Pai. Agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Esse sermão eu vou precisar que vocês me ajudem com o sermão. A gente vai pregar junto aqui. É um estudo. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Vou contextualizar antes da gente ler. Lucas no capítulo 17, a partir do versículo 20, o Jesus está falando sobre a vinda dele, sobre o que aconteceria na vinda dele. E se você prestar atenção, em cima do versículo 20, tem um subtítulo escrito assim, ó, a vinda do reino de Deus. Então Jesus, falando da vinda de Deus, ele chega num momento que ele fala para a gente lembrar de uma pessoa. Lê comigo, versículo 32. Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem que era a mulher de Ló? A mulher de Ló, se a gente pegar na história, era uma alma eternamente perdida. E se a gente vê, a gente tem que estudar por que Jesus falou sobre a mulher de Ló. Por que entre todas as mulheres da Bíblia, Jesus não falou sobre a própria mãe, Maria? Por que Jesus não falou sobre Sara, Ruth, Rebeca? Por que Jesus foi falar logo da mulher de Ló, que era uma mulher que foi eternamente perdida? Primeiramente, vamos entender quem era Ló. Volta lá para o livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Vou contextualizar. Ló era órfão. O pai dele morreu quando ele era jovem. Então ele recebeu a herança quando ele era jovem ainda. Então ele se tornou um jovem rico. E Ló, ele teve uma parte do momento da vida de Ló que ele se aproximou muito de Deus. Foi quando Abraão teve que se afastar da terra dele, que no capítulo 12 fala, ó, o Senhor disse a Abraão,
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E Ló se aproximou de Abraão, Abraão acolheu Ló. O primeiro erro de Abraão foi Abraão ter acolhido Ló e viajado com Ló. Porque Deus falou para Abraão, sai da tua parentela. E no capítulo seguinte, Abraão já estava com Ló. E como os dois eram dois homens ricos, os pastores, os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a ter intriga. Os servos de Ló com os servos de Abraão. Então o que Abraão disse para Ló? Ló, a gente não pode ter intriga, os nossos servos não podem ter intriga um com os outros. Então você segue seu caminho e eu sigo o meu. Então a gente vai lá para o capítulo 13, versículo 10. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então aí Abraão deu a escolha para Ló. Ló podia escolher para onde ele iria. E Ló, ele olhou para a Campina do Jordão, e na Campina do Jordão tinha Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era uma cidade perversamente perdida. Tinha uns poréns em Sodoma. Ellen White fala que Sodoma ela não tinha primavera. Toda estação era praticamente primavera. Então não tinha, fala assim, essa estação é a primavera. Não, toda estação nascia planta. Então era uma cidade bonita em questão de ganhar dinheiro, em questão também de plantas, de flores, igual Piauí, igual Piauí, Bahia. Bahia não, dona. Então era uma cidade boa para se ganhar dinheiro. E a Bíblia fala, em versículo 11, lê comigo. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. O primeiro erro de Ló foi ter escolhido para onde ele iria sem ter consultado Deus. Como que a gente pode tomar uma decisão na nossa vida sem consultar a Deus, sem fazer uma oração? Como que a gente vai arrumar uma profissão que a gente vai seguir pelo resto da nossa vida sem consultar a Deus? Como que a gente vai arrumar uma pessoa para a gente casar, onde a gente vai passar o resto da nossa vida sem consultar a Deus? Onde a gente vai comprar uma casa sem consultar a Deus? Deus, ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele sabe qual que vai ser a nossa consequência se a gente escolher errado. Então, qual que é a melhor escolha para a gente? É consultar a Deus e pedir orientação para Deus para a gente fazer a melhor escolha. Só que não foi a decisão de Ló. Ló não fez uma oração para saber qual que era a vontade de Deus. E a Bíblia fala, versículo 12, assim, ó, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina. Ó, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló ele não foi direto para Sodoma de uma hora para outra. Ló ele foi armando tendas de pouco em pouco até chegar em Sodoma. Isso foi o perigo de Ló. Ló ele não foi direto para o pecado. Ló ele foi se aproximando, como se não quisesse nada com a vida. Quando foi ver, já estava dentro de Sodoma. E no versículo 13, fala assim, ó, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ali seria a pior cidade para Ló morar com a sua família.
Imagina os nossos filhos estudando em escola de Sodoma. Imagina a nossa família ser criada dentro de Sodoma. O que iria acontecer? A nossa família iria pegar os hábitos de Sodoma. E a partir daí, Abraão foi para Canaã, Ló foi para Sodoma. E apareceu 2 anjos para Abraão, e o Senhor mandou os anjos destruir aquela cidade, porque aquela cidade não haveria nenhum mais salvo, nenhum justo naquela cidade. Nem Ló estava sendo justo naquela época. A gente vai ler em capítulo 19. Os anjos foram para a casa de Abraão, avisaram a Abraão que ia para Sodoma destruir aquela cidade. E quando os anjos foram para Sodoma, começou o capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Ló estava na onde quando os anjos chegaram? Na porta. Na porta de Sodoma. Quem que ficava sentado na porta de Sodoma? O Aurelino não pode, porque o Aurelino já viu esse sermão, meu. Já viu pregando. É isso mesmo. A gente vê isso na história de Ruth. Quando Boaz, ele vai decidir o que iria acontecer com Ruth, ele pega a Ruth e vai para a porta da cidade, e o juiz estava sentado na porta da cidade, e eles iriam ver o que iria acontecer com aquela mulher. Então, aqui a gente entende que naquela cidade, Ló já tinha pegado um certo entendimento que todas as pessoas de Sodoma já respeitavam ele. Não só porque ele tinha dinheiro. Ele era respeitado porque ele tinha autoridade dentro daquela cidade. No versículo 2, está escrito assim, ó, leia comigo. E disse-lhes, eis agora os meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantai-vos de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Esses 2 anjos, esses mesmos 2 anjos, já tinham ido para a casa de Abraão. Os 2 anjos chegou em Abraão, Abraão falou assim, ó, vem para minha casa, come na minha casa, dorme na minha casa, depois você segue viagem. Os anjos entraram na casa de Abraão. Quando Ló chamou eles falou que não ia dormir na casa de Abraão, não ia comer na casa de Abraão, que eles iam dormir na praça de Sodoma. De Ló. Não, de praça de Sodoma. E os anjos iam dormir na praça de Sodoma, e Ló ficou preocupado, porque ele sabia o quão perigoso que era alguém dormir na praça de Sodoma. Imagina a perversidade daquela cidade, e os 2 anjos altos, bonitos, dormindo naquela cidade. Era uma imoralidade sexual gigante naquela cidade. Então Ló, ele sabia que o que podia acontecer. E no versículo 3, está escrito assim, ó, instou-lhes muito, e foram a entrar na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. De tanto Ló insistir. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Trazei-os para fora a nós, para que abusemos dele. Saí-lhes então Ló à porta, e fechou-a após si. Ele lhes disse, rogo-vos, meus irmãos,
que não façais mal. Olha o que os homens de Sodoma iriam fazer com os anjos. Só para vocês entenderem o tamanho do pecado que tinha aquela cidade. Os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos que entraram na casa de Ló. Olha a perversidade daqueles anjos. Perversidade, é isso aí. Então, aqui a gente entende que aquela cidade já estava perdida. Aquela cidade já estava completamente perdida. E se Ló não fosse salvado, todo mundo iria se perder. Os anjos só iam sair de Sodoma, ia cair fogo do céu, ia queimar todo mundo, inclusive Ló e sua família. O porquê Ló não foi queimado? O porquê que os anjos foram avisar Ló e sua família? Porque Abraão estava intercedendo por eles. A Bíblia fala que Abraão olhava para a cidade, intercedia por ela, e por isso os anjos foram avisar. E mais para frente, no versículo 8, Ló fala: tenho 2 filhas virgens, e vou-las trarei, tratai-vos como parecer. Porém, nada façais a este homem, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Primeiro que Ló estava errado, que ninguém pode proteger anjo. O anjo que protege a gente. Ló estava querendo proteger os anjos. Segundo que qual que é o pai que oferece a própria filha em lugar de 2 homens que ele acabou de conhecer? Então a cultura de Sodoma já tinha entrado na família de Ló. A cultura de Sodoma, os pecados de Sodoma já estavam dentro da família de Ló. E Ló, ele se afastou tanto de Deus que mais para frente ele vai contar para a família dele dá risada dele, os genros deles, as filhas dele. E Ló ele estava tão afastado de Deus que em vez dele deixar na mão de Deus tomar conta, ele quis tomar com a própria mão e fazer coisa errada ainda. Oferecer a própria filha pelos anjos. Ó, no versículo 10. Gênesis 19, 10. Porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora. Então, essa história vocês conhecem. No final dessa história. Os anjos fizeram todos os homens tomar de cegueira, tanto os velhos quanto os novos. Isso dá para a gente entender também que não era coisa de jovem, não era coisa de velho, era coisa de Sodoma. Quantos novos, quantos velhos estavam querendo fazer aquela perversidade com os anjos. E mais para frente, no versículo 12, os anjos falam para Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, fazei-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Se o anjo chega para você hoje, quando você chega na sua casa, na hora que você vai deitar, o anjo fala assim para você assim, ó: pega a sua família e sai. Sai agora que o Senhor mandou destruir essa cidade. O que você faria? Sairia, né? É a escolha mais sábia que... E o que aconteceu? Para vocês entenderem o quão distante Ló estava de Deus. No versículo 15, está escrito assim, ó: ao amanhecer, presta atenção, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. Então já tinha passado outro dia e Ló não tinha saído da cidade ainda. Ló foi dormir com aquilo na cabeça dele, em vez de sair da cidade na hora que os anjos falaram para ele. Ellen White fala que se Ló tivesse saído daquela cidade antes,
ele não ia perder sua família. Vocês vão entender o porquê. No versículo 16, está escrito: como porém se demorasse, interessante, pegaram-nos os homens pela mão a ele e sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Deu para entender a misericórdia de Deus? Aí você pode me falar, mas Brunão, isso não vai contra o livre-arbítrio? O anjo pegar na mão de Ló, em vez de deixar o Ló tomar a decisão? Só que aí que está. Quando Abraão estava intercedendo por Ló, o Senhor, ele ouviu a oração de Abraão. E isso cabe para a gente também. Porque às vezes a gente pega e vê umas pessoas que estão fora da igreja e acha que elas nunca irão voltar. Elas falam assim, não, aquela ali já está perdida faz tempo, aquela ali está tão longe de Deus, aquela ali já está no fundo do poço, nem... Só Jesus na causa, só o pessoal fala, só Jesus na causa mesmo. Só que em vez da gente julgar, o tempo que a gente passa julgando essas pessoas, se a gente estivesse intercedendo por esse tempo, Deus já tinha agido. Olha, Ló não queria sair da cidade. O anjo pegou na mão dele e tirou ele. E a partir daí, pela demora de Ló, no versículo 17, no versículo 19, eis que teu servo achou-vos mercê diante de ti, e engrandeciste a sua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Ló estava duvidando de Deus. O anjo falou assim, vai para outra cidade. Ló falou assim, não, quero ir para o monte que talvez eu morra naquela cidade. Olha o tão distante que Ló estava. No versículo 20. Versículo 22. Apressa-te, refúgia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiverdes chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores daquela cidade, os que nasciam da terra. E a mulher de Ló, presta atenção agora, e a mulher de Ló, o que ela fez? O que está escrito aí? No versículo 26. Olhou para trás. O pecado dela está só em uma frase no versículo. Mulher de Ló olhou para trás. Só isso. E depois o que aconteceu? E converteu-se numa estátua de sal. Num olhar para trás, ela perdeu sua vida. E no hebraico dessa palavra, eu ia trazer essa palavra, mas aqui, ó. A palavra olhou, nabates, significa olhar atentamente, com desejo. Sabe quando Jesus fala assim, ó, aquele que olhar e cobiçar a mulher, ele toma em adultério com ela e ela tem adultério com ele. Esse olhar é o olhar da mulher de Ló. A mulher de Ló não só olhou, ela desejou Sodoma. Porque lá ela tinha até filhas, os genros ficaram para trás. Coisas que ela conquistou em Sodoma ficaram para trás. Então ela olhou e desejou aquela cidade. E quando ela saiu de Sodoma, Sodoma não saiu do coração dela. Isso foi o pecado de mulher de Ló. E a gente vê que a mulher de Ló não virou uma estátua de sal, porque parece muito injusto a pessoa só olhar para a cidade e virou uma estátua de sal. Porque Abraão olhou para a cidade e não virou uma estátua de sal. No versículo, se eu não me engano, é no versículo 29. Aqui, ó.
no versículo... Enfim, acho que é mais para frente, já vai pegar esse versículo. 28, né? E olhou para Sodoma e Gomorra... isso. Tendo levantado Abraão, versículo 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Então, a gente percebe que olhar para a cidade não era a questão que a mulher de Ló virou estátua de sal. Ela olhou e desejou. O coração dela estava em Sodoma. E a gente, estudando essa história, a gente pode tirar muitos ensinamentos dela. Porque Jesus falou assim, ó, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. E quando Jesus estava contando aquilo para os discípulos, Jesus falou assim, ó, lembre-se da mulher de Ló, porque se você olhar para trás, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa da mulher de Ló. Vai ser tomado por justiça. A mulher de Ló, ela trocou uma vida, vamos colocar uma vida uma vida 90, 80 anos vivendo bem. Um adventista saudável, aquele adventista que faz caminhada, que é aquela senhorinha que faz caminhada todo dia, tal, come bem, 80, 90 anos. A mulher de Ló trocou uma vida eterna por uma vida de 80, 90 anos. E ela viveu menos ainda, né? E será que valeu a pena para a mulher de Ló? Será que valeu a pena trocar uma vida eterna por um momento? Será que valeu a pena ela trocar a eternidade por um simples desejo que ela tinha no coração dela? Por uma simplicidade, uma cidade que não estava indo de acordo com Deus que ela seguia, com Deus que ela escutava. Ela tinha princípios, ela andava com Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa do filho prometido, ela estava lá, Ló estava lá. Então ela estava lá quando Abraão recebeu a promessa. Ela tinha vários princípios como a gente tem. A gente pode cair nessa. A gente está na igreja, a gente pensa que a gente está de pé, mas a gente pode levar uma queda. Às vezes a gente pode vir até para a escola sabatina, pode estudar a escola sabatina. É que nem eu sempre eu vi um pastor falando que a gente tem que ser adventista do sétimo dia, não adventista no sétimo dia. Porque andar com uma Bíblia embaixo do braço, meu irmão, isso daí é fácil. Todo mundo faz. Todo mundo pode fazer, colocar a Bíblia debaixo do braço, sair andando. Difícil é viver o que está nela. Difícil é esquecer o que deixou para o passado. É difícil você largar aquilo que você tem desejo. E Satanás sabe qual que é o nosso desejo. Satanás sabe qual que é a nossa fraqueza. É mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos que Jesus veio, né? Então é muito mais de 2000 anos, né? Mais que o dobro. Então Satanás, ele tem experiência com o ser humano. E só Jesus pode vencer ele. E mais para frente a gente vê qual que foi a pior consequência da demora da escolha de Ló. No versículo, a partir do versículo 30, as filhas de Ló foi morar com as filhas dentro de uma caverna. E quando Ló estava morando com as filhas dentro daquela caverna, as filhas, Ló estava sozinho, não tinha esposa, a esposa morreu. E as filhas de Ló falou assim, uma conversou com a outra. Falou assim, o nosso pai está velho. E a gente não vai ter descendência, que não tem homem que tenha descendência com a gente nessa terra. A filha mais velha deitou com o pai. A filha mais nova deitou com o pai. Deu para entender a consequência que deu? Elas embebedou o pai para deitar com o pai. Então, o porquê que aconteceu isso? Bruno, por que você está contando isso? Por que você está falando
sobre isso, da consequência da mulher de Ló. Ló, os anjos chegaram em Ló, falou para Ló, Ló, você tem que sair daqui agora. Ele demorou para sair. Ele demorou para sair, ele perdeu sua esposa. Ele perdeu sua esposa, as filhas, por ele perder sua esposa, quis deitar com ele. Então ele perdeu as filhas também. Olha a percepção. Ló, ele perdeu a família inteira dele por demorar por escolher. Por que eu tô falando sobre isso? Brasileiro, ele sempre quer deixar para a última hora. Brasileiro é desse jeito. Eu até estava conversando com o pessoal. Eu sou barbeiro e eu percebi que o pessoal, essas 2 semanas, o pessoal está jogando para a última semana de Natal, para cortar o cabelo, para fazer a barba e tal. E essa semana está meio devagar. Eu falei assim, o brasileiro sempre quer deixar para a última hora. A última hora não tem horário. Aí não consegue horário, aí vai para outra barbearia, não consegue horário. Às vezes a gente quer deixar para a última hora de escolher. O que a gente faz? A gente deixa para o próximo ano. A gente vai chegando no Natal, assim, ó, ano que vem eu vou fazer um estudo bíblico. Ano que vem eu vou fazer o ano bíblico. Ano que vem... Mas espera aí, quantas promessas que eu fiz para Deus ano passado e eu não cumpri esse ano? Quantas promessas que eu deixei de fazer por esperar o ano que vem? Quantas coisas que eu deixei de fazer por essa frase, ano que vem eu vou... E a gente pega para a gente estudar, a consequência da mulher de Ló foi eterna. Ela se tornou uma estátua de sal para sempre. Ela perdeu sua salvação ali. E quantas vezes Deus é misericordioso com a gente e dá misericórdia para a gente, dá escolha da gente, fala assim, ó, você pode escolher isso, você pode escolher aquilo, e a gente vive tropeçando. Só para terminar o sermão. Ló, ele foi salvo pelos anjos porque o Abraão estava intercedendo por ele. Quando eu estava no tráfico, o meu pai orava por mim. E meu pai chegou uma hora que ele falou para mim, eu já te entreguei na mão de Deus. Agora você está na mão de Deus. Eu não cuido de você, eu nem me preocupo mais. Agora você está na mão de Deus. Ou você vai parar na prisão, ou você vai parar no caixão, ou numa cadeira de roda. E eu, graças a Deus, eu estou na igreja hoje pelas orações do meu pai. O meu pai, ele ajoelhava para orar por mim. Não só meu pai, como meu tio, minha tia. E hoje em dia, eu intercedo pelo meu pai, para ele sair do cigarro e da bebida. Para ele sair de Sodoma. A gente mora em Sodoma. A gente nasceu em Sodoma. Tudo que eu falei que tem em Sodoma, existe hoje em dia. É o que acontece hoje em dia. A gente mora em Sodoma, mas a gente não precisa ser sodomita. Meu pai orava por mim, intercedia por mim. Hoje eu intercedo por ele. E posso te falar uma coisa? Abraão intercedeu por Ló. A família de Ló inteira se perdeu por causa da demora da escolha dele. Então que a gente possa escolher hoje. A partir de hoje. Não ano que vem, esquece Natal, esquece ano novo. É só data, é só data. O pessoal criou data, o pessoal criou esses eventos. Deus, ele deixou uma promessa para a gente na Bíblia, da data que a gente tem que se converter. Alguém sabia disso? Deus deixou uma data, qual data que a gente tem que aceitar Cristo? Vamos para a Bíblia agora. Em Hebreus,
capítulo 3, versículo 15. Vou chamar minha esposa para vir aqui na frente para louvar. Estava abrindo a Bíblia, né, amor? Hebreus, para quem não está achando Hebreus, está entre Gênesis e Apocalipse. Tá por aí. Pouco antes de Apocalipse, Novo Testamento. Ó, esse é o dia que Deus mandou a gente se converter. Lê comigo. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Enquanto você diz, que dia? Não escutei, que dia? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E que a gente possa meditar nesse texto, não só como um texto bonito, texto bonito para a gente postar no status, que texto bonito para mim postar no Facebook, mas para a gente meditar de verdade. Hoje, a gente tem que tomar decisão. A Auriane vai cantar agora. Enquanto ela canta, que você possa ficar em oração no seu lugar mesmo. E se você tiver aquele pecado que ninguém saiba, só o Senhor sabe, se você pode pedir perdão para Ele. Que você possa pedir perdão para Ele, você possa se arrepender, porque Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele, Ele morreu na cruz. Agora a gente tem que entregar a vida por Ele. Agora a gente tem que se arrepender e entregar a vida por Ele. Amém.